Nesse vídeo, eu quero te explicar de uma forma prática e simples o que é Programação Orientada a Objetos, ou POO, como todo mundo chama. Como que a gente trabalha com Programação Orientada a Objetos no Python e quais os benefícios disso? Então vamos lá que eu vou te explicar o que são classes, o que são objetos, métodos, atributos, de forma bem simples e na prática. Bora lá começar? Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Então bora começar aqui que eu quero te explicar de um jeito simples, prático e bem fácil o que é Programação Orientada a Objetos, ou POO como muita gente chama. E eu vou trazer para você e vou mostrar na prática alguns exemplos disso em Python. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber o que é a Programação Orientada em Objetos. Nada mais é do que um paradigma de programação. Ou seja, a programação orientada a objetos é um paradigma de programação que se baseia no conceito de objetos, que são entidades que possuem características, que são os atributos, e que possuem comportamentos, que são os métodos, as funcionalidades. E a linguagem Python é orientada a objetos. Tudo em Python é um objeto, uma lista é um objeto, um data frame é um objeto, um modelo de machine learning é um objeto, tudo em Python é um objeto. E aí, para a gente trabalhar com a programação orientada a objetos, a gente precisa criar classes, métodos e atributos. Então vamos lá, o que são classes? Em POO, ou em programação orientada a objetos, uma classe é uma estrutura que descreve um objeto que especifica os atributos, que são as características, e os comportamentos, que são os métodos, as funcionalidades que o objeto deve ter. Agora, para você fixar bem esse conhecimento, vamos fazer um exemplo aqui bem prático. Vamos abstrair um pouco, sair um pouco do mundo da programação e vamos para o nosso mundo real. O que seria isso que eu tenho na mão? É o mouse, concorda? Isso aqui é o mouse. E o que é o mouse? É um objeto. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a classe seria toda essa estrutura aqui, esse template que compõe esse objeto, esse mouse, beleza? E aí, esse mouse, ele tem atributos. Quais são os atributos dele? Quais são as características? Ele é branco, ele possui aqui pilhas, ele tem um botão aqui de rolagem, ele tem dois botões, ele tem um peso mais ou menos de 50 a 60 gramas, ele tem um diâmetro, sei lá, de mais ou menos 5.8, 6, ou seja, são os atributos, as características. E aí, o que vem ser o método dessa nossa classe, desse nosso objeto? Os métodos é o quê? O que esse mouse faz? Ele dá um clique, ele dá dois cliques, certo? Então ele tem essa funcionalidade de fazer um clique, de dar dois cliques, do botão de rolagem poder mover para cima ou para baixo, entre outras funcionalidades. Isso são os métodos. Então, vamos voltar aqui para o Python e vamos criar uma classe para esse objeto, para a gente entender bem esse nosso exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar uma classe chamada mouse. Como que a gente cria uma classe? Com a palavra reservada, class. Simplesmente a gente vai colocar aqui, ó, class, mouse, entre parênteses, abre e fecha parênteses, dois pontos. Aqui a gente está definindo o escopo da nossa classe. E aí, toda classe precisa iniciar com o método construtor. O que vem a ser o método construtor? É um método que ele é obrigatório dentro de uma classe e ele é responsável para inicializar cada objeto que for criado a partir dessa classe e inicializar os seus atributos. Def, underline, underline, init, underline, underline, entre parênteses, self. Por que o self? O que significa o self? O self é uma palavra que ela é reservada e ela é uma referência a um objeto atual daquela classe. O self, ele quer dizer o que em inglês? Si mesmo. E quando um objeto é criado a partir de uma classe, o self é utilizado para se referir a esse objeto específico. Para isso que serve o self. Então, dentro dos métodos, quando a gente colocar entre parênteses, a gente vai passar o self. É meio que obrigatório. Então aqui, esse é o método construtor. Aí o que a gente vai fazer? Vamos definir os atributos do nosso mouse, correto? Quais são os atributos? Então eu vou colocar aqui, ó, self.cor, ele vai ser branco. Self.diâmetro igual a 5.2. Self.quantidade de botões igual a 3.
self.scroll igual assim, self.bluetooth igual assim e self.quantidade de pilhas igual a 2. São as propriedades, são os atributos do nosso mouse, do nosso objeto. E aí aqui a gente coloca uma mensagem, print construtor iniciado, só para a gente ver aonde está passando ali que ele está inicializando. Ok? Isso eu coloquei só para vocês entenderem um pouquinho mais à frente. Isso não precisa colocar quando a gente define a classe. Agora a gente vai criar os métodos do nosso objeto, da nossa classe. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar o método click e o método 2 cliques. Como que a gente cria o método? Exatamente igual a gente cria uma função. Observe aqui que o def a gente usa para quê? Para criar uma função em Python, correto? Se esse def click estivesse fora da nossa classe, numa outra célula, seria chamado só de uma função normal. Uma função de cálculo, uma função de um algoritmo de machine learning, alguma função. Como a função está dentro da classe, a gente sempre vai ter que colocar o self e ela vai ser chamada de método, mas é uma função, uma funcionalidade do nosso objeto. E aí vamos lá, vamos definir aqui, ó, def click, entre parênteses o self, 2 pontos, valor 1 vai ser 10, valor 2 vai ser 20, e aí o total vai ser valor 1 mais valor 2. E aí, isso aqui é só um exemplo prático, a gente vai fazer um cálculo e exibir aqui, ó, você selecionou a função click e vamos exibir o total. E vamos criar também o método double click, ou seja, da mesma forma que a gente fez o click, a gente vai colocar aqui, ó, def double click, entre parênteses self, valor 1 igual a 50, valor 2 igual a 10, total que vai ser igual o valor 1 dividido pelo valor 2. E quando a gente chamar o nosso método double click, ele vai exibir aqui, ó, você selecionou a função double click, total. Simples assim. Agora vamos ver isso aqui funcionando. O que a gente vai fazer? Vamos só executar aqui para definir a nossa classe, executamos. Agora vamos criar uma instância dessa classe. Quando a gente cria uma instância, ou seja, a gente está criando o objeto dessa classe. E aí a gente faz o seguinte, vamos colocar aqui mouse 1, que vai ser igual mouse entre parênteses. O que é esse mouse entre parênteses? É a nossa classe mouse. E aí a gente vai criar um objeto que é o nosso mouse 1. Então olha lá, se a gente executar, já criamos o nosso objeto. Observe aqui que ele criou também o construtor, ele já iniciou o construtor. Aí, vamos chamar agora os atributos que a gente definiu aqui. O que a gente faz? Se a gente colocar aqui, ó, mouse 1, a gente aperta o ponto e aperta a tecla Tab aí do seu teclado, ó. Ele vai aparecer, o que ele apareceu aqui? Não é coincidência, ele apareceu exatamente os nossos atributos e as nossas funções, os nossos métodos. E aí é só chamar, por exemplo, se a gente chamar aqui o double click e executar, olha lá, sim, mouse 1.cor, que é o outro atributo, a cor, mouse 1.diâmetro, 5.2, mouse 1.quantidade de botões, ou QTD underline botões, 3, mouse 1.qtd pilhas, se a gente executar, 2, ou seja, são todos os valores que nós definimos no nosso atributo. A gente chama eles dessa forma, mouse 1.scroll, sim, e se tivesse mais atributos, a gente iria chamando os atributos desse nosso objeto. Simples assim. Agora vamos chamar os métodos da nossa classe, ou seja, os métodos do nosso objeto. Vamos colocar aqui, ó, mouse 1.click. Quando a gente executar, você selecionou a função click, 30. E aí vamos chamar o double click, mouse 1.doubleclick. Você selecionou a função double click, 5. E aí, se a gente verificar aqui o tipo do nosso objeto, olha lá, ele é do tipo objeto, ele aparece dessa forma, underline, underline, main, ponto, mouse, que significa o quê? Que é a nossa classe do nosso objeto. Agora a gente vai criar um outro exemplo de classe e vamos fazer também a passagem de argumentos, de parâmetros nessa classe e nesses métodos. E vamos fazer isso com um cenário mais voltado para o nosso dia a dia. Esse exemplo de criar um objeto mouse foi para você entender bem e fixar esse conhecimento do que é programação orientada a objeto. Agora vamos trazer isso para o nosso cenário mais real da programação, criando uma classe ali para receber alunos, fazer cálculo de notas, exibir informações, e vamos ver a diferença também se a gente fosse fazer todo esse código de uma forma sequencial, como a gente está acostumado a fazer, e comparar se a gente fizesse o quê?
fizesse uma classe utilizando programação orientada a objetos. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos novos para você, sempre com conteúdo na prática, passo a passo, disponibilizo todo esse material. Com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora lá então, que eu vou te mostrar aqui como é simples e como isso é útil e funcional no nosso dia a dia. Olha lá, vamos criar uma classe chamada alunos. Essa classe aluno a gente vai definir o nosso método construtor, só que aqui a gente vai passar argumentos, parâmetros, ou seja, a gente vai colocar o self e vamos colocar nome, média e status. O self.nome ele vai receber aqui o parâmetro nome. O self.média, o atributo média, vai receber o parâmetro média, ou seja, o argumento média. E o self.status vai receber o quê? A variável aqui que a gente está passando no argumento, no parâmetro, um status. E aí, dentro dessa classe, a gente vai criar um método, que vai ser o quê? Para listar os alunos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui, ó, def, lista alunos, entre parênteses o self, dois pontos. E aqui vamos exibir o seguinte: o aluno mais self.nome mais teve média final de, aí vamos converter aqui, ó, porque isso aqui vai ser um número, vamos converter para string, mas, portanto, ele foi self status, ok? Feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui 4 alunos. A gente vai precisar repetir tudo para cada aluno? Não. Aí que está a grande vantagem da programação orientada a objetos, da gente trabalhar com objetos, classes, métodos, atributos. A gente simplesmente vai instanciar e quando a gente chamar a classe, a gente vai colocar aluno 1, aluno 2, aluno 3 e aluno 4. Cada aluno aqui é um objeto que vai ser criado automaticamente. E a gente só vai passar os parâmetros. Ou seja, esse parâmetro aqui é esse aqui, ó, nome. Esse parâmetro aqui é a média. E esse parâmetro é o status, se ele foi aprovado ou reprovado. Olha lá, a gente executou, criou a nossa classe e também executamos aqui e criamos os nossos 4 objetos. Ou seja, aluno 1, aluno 2, aluno 3 e aluno 4. Cada objeto tem esses atributos. Quer ver? Quer comprovar isso? Olha só, eu vou abrir uma célula aqui e vou colocar, ó, aluno 1, ponto, tab, olha lá, ó, lista alunos, que é o nosso método, média, nome e status. Ou seja, só para dar um exemplo aqui, ó, a média. Aluno 1.média, qualquer, 8. O que ele vai retornar para a gente? 8. Igual fizemos nesse outro exemplo anterior aqui. Assim você vai estar chamando os atributos. Aqui a gente vai fazer o quê? Vai chamar o método lista alunos para cada aluno. Então olha lá, quando a gente executar, olha só, ele simplesmente pegou aqui, ó, exibiu as informações, tá? Pegando os nossos parâmetros aqui, passando no nosso método e colocando as informações finais. Esse é um exemplo simples, mas você vai entender a diferença. Como que isso é útil? Olha só. Imagina que a gente fosse fazer aqui a mesma coisa para esses 4 alunos. Se a gente fosse fazer de forma normal, na programação ali sequencial, a gente teria que fazer todo esse código aqui, ó. A gente teria que definir uma variável para aluno, para o aluno 1, para o aluno 2, aluno 3, aluno 4, variável média, variável status e mensagem, um para cada aluno. Imagina se a gente tivesse 50. Se a gente pega uma lista e vai passar e chamar isso ali para exibir as informações. Se a gente tivesse 50 alunos numa lista, a gente vai precisar fazer 50 vezes. Com a nossa programação orientada a objetos, criando métodos, atributos, criando classes, a gente faria uma única vez e só chamaria as informações aqui, passando as informações da lista, chamando nossa classe. Através disso a gente cria o objeto de forma automática, já com todas as informações. E aí, olha a diferença desse código, certo? Para esse código. Não é muito mais clean, muito mais enxuto, menor, mais fácil de dar manutenção quando tiver necessidade. Entendeu a diferença? E entendeu como a programação orientada a objetos é útil no nosso dia a dia? Sem dizer que quando a gente coloca um modelo de machine learning em produção, a gente não coloca o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook a gente utiliza para fazer o quê? Para fazer nossos trabalhos de análise e tudo mais. Quando a gente vai colocar algo em produção, a gente precisa criar um arquivo Python com extensão .py, colocar isso para executar automaticamente ou de forma manual.
Mas isso a gente precisa fazer como? Utilizando classes, objetos, programação orientada a objetos. Então, por isso que é tão importante e praticamente todas as linguagens de programação hoje trabalham de forma orientada a objetos. Fala a verdade se eu não mereço o seu like nesse vídeo por essa explicação simples aqui e prática. Só pelo exemplo do mouse, eu creio que é de uma forma bem simples para a gente fazer essa abstração e entender o que é um objeto ali no mundo da programação. Só isso já vai valer seu like, fala a verdade. Sem dizer que você vai poder baixar todo esse conteúdo que o link vai estar na descrição. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.